Irmãos, irmãs, hoje nós finalizamos esta série de mensagens para quem você trabalha. E nós falamos sobre essa série especialmente, nós escolhemos esse tema porque nós temos percebido ao longo dos anos, das últimas décadas, um adoecimento emocional coletivo. E não tudo isso, não é a totalidade, mas muito disso tem a ver com um desgaste no ambiente de trabalho, onde a nossa cultura nos ensina, nos instiga a trabalhar, produzir, conquistar. E nós conversamos ao longo dessa série de mensagens sobre como essa mentalidade ela pode nos adoecer e de como o Evangelho nos liberta para uma vida nos leves ritmos da graça do Senhor Jesus. Hoje, gostaria de começar a nossa reflexão começando pelo seguinte ponto. Atualmente nós somos especialistas em separar as coisas. Nós temos o modo família, nós temos nos finais de semana e de repente pós-expediente, trabalho. Nós temos o modo entretenimento, nós temos o modo espiritual, geralmente aos domingos nós acessamos esse modo, então nós vamos em uma comunidade cristã, nós temos ali um tempo de reconexão com Deus, com outras pessoas, e depois nós reativamos na segunda-feira cedo, ou ainda no domingo à tarde, noite, o modo trabalho, profissional. Vários modos. E nesta maneira de ver o mundo, de departamentalizar a vida, a fé é como se ela virasse um cômodo de uma casa. Imagina a sua casa. Imaginou? Imagina a sua casa aí, seu apartamento. Imagina que a sua fé, ela é um cômodo dessa casa. Então essa casa, ela tem uma cozinha, ela tem uma sala de estar, ela tem banheiro ou banheiros. Essa casa tem 1, 2, 3, 4 quartos. Ela tem garagem, ela tem uma despensa. Uma casa normal. Um cômodo dessa casa é a sua fé. Quando nós departamentalizamos a nossa vida, a nossa fé se torna um cômodo da nossa casa. No entanto, a estrutura de uma casa, a sua fundação, ela tem uma influência muito diferente do que apenas um cômodo para toda a dinâmica da casa. Ou seja, se a sua fé ela é um cômodo da casa, a casa toda tem uma dinâmica independentemente desse cômodo. Se a sua fé ela é a fundação, o alicerce dessa casa, dessa vida, então toda a casa, todo o edifício, toda a construção será influenciada, será afetada a partir dessa fundação, da sua fé. Quando nossa fé é apenas um puxadinho da nossa casa, da nossa vida, isso gera pouca ou nenhuma influência em como conduzimos, como pensamos, como vivemos a nossa história. Se a sua fé, ela faz parte da fundação da sua casa, então, como você vive, como você conduz a sua vida, como você trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, isso é completamente afetado por sua fé. Por quê? Porque a sua fé não é apenas um puxadinho, ela não é um cômodo como a despensa da sua casa, ela é a fundação de onde toda a vida flui e é afetada.
Tenho 3 filhos. Eu e a Débora temos 3 filhos, vocês sabem, Isaac, Gael e Joana. E quando você for na minha casa, quando você for fazer uma visitinha lá e a gente for tomar um cafezinho juntos, você vai perceber, a hora que você entrar, você vai ver a cozinha e a sala e um corredor. E essa parte que você verá estará quase totalmente arrumada. Porque nós estaremos esperando por você. Então nós arrumamos a casa, nós pegamos os brinquedos e jogamos naquela caixa, nós pegamos os sapatos que estavam ali jogados na sala das crianças e jogamos lá no quarto deles, e nós diremos, não passem para lá. Vocês não querem ver aquilo. Vocês não querem ver como o quarto das crianças está. Por quê? Porque aquela área da casa, ela pode ser inutilizada. Eu tenho como inutilizar o quarto de uma criança e ainda assim a vida acontecer na sala, na cozinha e nos outros quartos. E está tudo bem. Você que tem um quarto de bagunça na sua casa, você sabe o que eu estou falando. Você coloca lá um interditado na porta, mas a cozinha continua acontecendo. A vida continua acontecendo na sala. Você pode assistir televisão e uma série com seus amigos ali, conversar, enfim. Você pode assar carne, receber seus amigos para uma pizza, mesmo com aquele quarto interditado. Agora, se a fundação da sua casa estiver comprometida, talvez, antes até de receber seus amigos, você e sua família se retirem dessa casa. Porque o que acontece na parte fundacional daquela construção vai afetar completamente a vida dentro daquela casa. Eu pergunto para você, em que dinâmica está a sua fé? O seu relacionamento com Jesus, ele é uma dispensa na sua casa, que vez ou outra você coloca uma faixa interditado e está tudo bem, deixa eu cuidar da minha vida aqui, deixa eu cuidar do meu trabalho do meu jeito, deixa eu descansar do meu jeito, deixa eu conduzir a minha agenda, gerir os meus recursos à minha maneira, ou toda a sua vida é afetada por essa estrutura fundante? Em que perspectiva você tem vivido a sua fé? Sobre isso, uma pesquisa do Instituto, do Grupo Barna, em 2017, não é nova essa pesquisa, é uma pesquisa já antiga, já tem quase 10 anos, com o seguinte título, Conhecendo os espirituais, mas não religiosos. Por que esse tema? Porque essa pesquisa do Grupo Barna verificou que muitas pessoas, em 2017, elas gostariam, ou melhor, elas se entendiam como sendo espirituais ou espiritualizadas, mas não religiosas. Do tipo, eu não pertenço a uma comunidade cristã, eu não faço parte de nenhum movimento religioso, mas eu sou sim uma pessoa espiritualizada. Então, conhecendo essas pessoas, o que nós descobrimos? A partir dessa pesquisa, muitos cristãos afirmam que a fé é importante. Muitos cristãos afirmam que a fé é importante. E eu acredito que se vocês estão aqui nessa manhã, esse ponto aqui é pacífico. A não ser que você tenha vindo quase que amarrado, quase que trazido numa corda por alguém, como acontece às vezes com nossas crianças. É raro, mas acontece sempre. E essa perspectiva de que a fé é importante é a mesma perspectiva de que determinado cômodo da sua casa é importante e é independente do restante da casa. Essa despensa toda cheia de bagunça, que se você abrir a porta cai coisas, ela é importante. É importante ter esse lugar na casa. Muitos cristãos afirmam que a fé é importante agora. Porém, a espiritualidade é cada vez mais privada e individual. A espiritualidade de cristãos, nesse tempo em que vivemos, ela é muito menos coletiva. Por mais que estejamos juntos aqui, dominicalmente reunidos, nós nos percebemos, nós nos entendemos individualmente, a partir da nossa perspectiva privada. Eu tenho sim a minha espiritualidade, mas ela não tem necessariamente a ver com a pessoa que está sentada aqui do meu lado. A minha espiritualidade, ou da minha espiritualidade, cuido eu. Porque ela tem a ver comigo, com o meu jeito, com a minha criação,
com as minhas preferências. Agora, preste atenção nisso. Poucos cristãos dizem que sua fé influencia diretamente 3 coisas: decisões profissionais, forma de trabalhar e rotina diária. Gente, por favor, preste muita atenção nessas informações. Poucos cristãos dizem que a sua fé influencia diretamente decisões profissionais. Por exemplo, eu devo aceitar essa proposta de trabalho para eu ter 2 empregos, eu vou ganhar muito mais, vai ser muito bom para a minha família. Eu não vou ter tempo para eles, mas vai ser muito bom. Eu devo aceitar essa proposta? Ou em um ambiente de trabalho que eu sei que vai ser tóxico para mim, para a minha família, que de repente eu vou ter que tomar decisões que estão até em desacordo com os valores de Jesus. Forma de trabalhar. Você está no ambiente, você trabalha, a forma como você trabalha, a forma como você desenvolve as suas atividades profissionais, a sua rotina diária. A sua fé influencia essas coisas? Olha só, se a sua fé ela se parece mais com um cômodo de uma casa de 6, 7, 8 cômodos, a sua fé é um cômodo dessa casa, então você se parece muito com esses poucos cristãos que dizem que sua fé influencia diretamente essas áreas aqui. Se a sua fé é como o alicerce da construção, então você se identifica com isso aqui como alguém que diz, olha, não, a maneira como eu enxergo essas áreas é totalmente moldada, é totalmente afetada e organizada a partir da minha fé. As minhas decisões profissionais, elas são afetadas por minha fé. A maneira como eu trabalho é afetada por minha fé. A minha rotina diária é moldada, é pensada a partir do meu relacionamento com Jesus. Nós vivemos um tempo curioso, irmãos. Um tempo curioso. Nunca houve tanta gente falando sobre espiritualidade. E ao mesmo tempo, tanta gente que não vê relação entre fé e trabalho, entre fé e vida pública. É como se a fé estivesse aprisionada em ambientes como esse aqui, onde nós estamos aqui em nome de Deus, para termos um encontro com Deus e uns com os outros. E isso aqui, como eu disse anteriormente, é muito importante. A nossa vida lá fora só existe para a glória de Deus, porque antes nós nos reunimos aqui, temos um encontro com Jesus e somos capacitados com o Espírito Santo. Porém, nós precisamos entender que a nossa fé precisa gerar consequências, precisa gerar influência nessas áreas, nessas decisões que nós temos tomado à luz da nossa perspectiva profissional. A espiritualidade nossa precisa existir e ela precisa tocar o chão da vida. E é nessa direção que eu quero convidar vocês a ler comigo, capítulo 4 da carta de Paulo aos Colossenses. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 e 2, Paulo fala da grandeza de Deus, da centralidade de Cristo, do quanto Deus é poderoso, do quanto Jesus é grande. No capítulo 3, Paulo fala sobre como essa vida grande de Cristo, ela me transforma e transforma você. E no capítulo 4, Paulo ele traz isso para o campo prático. Ele traz isso para um ambiente tangível, palpável para mim e para você. Eu quero convidar você a olhar comigo aqui para a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: Senhores, deem
aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Dediquem-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem por nós, para que Deus nos abra uma porta para a mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual eu estou preso. Pelo qual eu estou preso. Olha só. A espiritualidade cristã não pode ser uma parte da vida, mas a vida inteira sob o governo de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, para esses versículos de Paulo aos Colossenses, nós percebemos que Paulo está tratando de assuntos muito comuns. Paulo começa falando de trabalho. Senhores, tratem bem os seus escravos. Uma relação de trabalho que existia naquele contexto. Paulo fala de autoridade. Paulo fala de oração. Paulo fala de missão. Paulo está falando de todas as coisas onde a fé cristã precisa tocar. Onde a minha e a sua espiritualidade precisa ser real. A sabedoria bíblica, ela não cria um espaço espiritual. Por muito tempo, nós achamos, e eu espero que você caminhe na direção de um amadurecimento nesse sentido, de que esse espaço aqui, ele é mais espiritual do que a sala da sua casa. Por muito tempo, nós acreditamos que um ambiente que parece uma igreja é mais espiritual do que o ambiente onde você trabalha de segunda a sexta. E sim, esses espaços que nós chamamos de igreja, independentemente de como eles sejam e de onde eles sejam, eles são importantes porque nesses espaços, quando estamos reunidos comunitariamente como agora, nós somos alinhados pela palavra de Deus e temos um encontro com Cristo. Porém, os outros espaços onde nós nos encontramos durante a semana, eles são também, ou devem ser também, governados por Deus. Governados por Deus. As reuniões de trabalho que você tem na segunda de manhã devem ser governadas por Deus. As relações de trabalho que você tem com o seu superior ou com as pessoas que são subordinadas a você devem ser governadas pelos valores do reino de Deus, paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Sobre isso, Eugene Peterson, falecido em 2018, conhecido como sendo o pastor de pastores, um homem que escreveu muito sobre vida com Deus com os pés no chão. Vida real com Deus. Ele diz, não vivemos vidas espirituais. Vivemos vidas humanas que se tornam espirituais quando Deus está presente nelas. Nós não vivemos vidas espirituais. Quando você se aproxima de Jesus, não é que você se torna mais espiritual e começa a levitar, e começa a falar de uma maneira diferente, até num tom de voz diferente, não. Quando você se aproxima de Jesus, quando Deus está em você, você vive ainda mais uma vida humana, debaixo dos ritmos da graça de Jesus. Em contato, na presença de Jesus, para a glória de Deus e para o bem das pessoas que cercam você, especialmente lá no ambiente de trabalho. A pergunta é, como essa vida humana pode se tornar espiritual na prática? Como essa vida humana pode ser cheia de Deus nela? Como que você pode levar Deus, Jesus, o Espírito Santo em você, de forma que você esteja encharcado, encharcada, durante as semanas mais difíceis do seu ano? Como que isso pode acontecer na prática? É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês essa manhã. O tema da nossa conversa é o Evangelho no chão da vida. Quando a gente fala de uma empresa onde tem um processo de trabalho bem claro, uma empresa grande, quando a gente fala assim, fulano é do chão da fábrica, ele trabalha lá no chão da fábrica, do que a gente está dizendo? A gente está dizendo provavelmente falando sobre um operário,
e de um ambiente onde muitas pessoas têm acesso, onde o acesso é um tanto quanto mais fácil. O chão da fábrica geralmente é o primeiro lugar onde o operário entra naquela empresa. Depois, produzindo, trabalhando, mostrando os valores, ele começa a subir e começa, de repente, vai trabalhar em uma outra área, em um outro ambiente. Muitas vezes, o chão da fábrica representa para nós o ambiente de entrada dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica. E esse ambiente, ele expressa para nós também um lugar onde a maioria das pessoas, ou a gente pode generalizar, todas as pessoas têm acesso. Não são todas, porque uma criança não vai ter acesso a essa parte, por razões óbvias de segurança e tal. Mas se você quiser trabalhar dentro daquela empresa, provavelmente você, no mínimo, acesse esse lugar. O Evangelho, no chão da vida, ele fala da mensagem de Jesus que precisa tocar todos. Precisa tocar as pessoas mais sábias e mais cultas que você conhece, e precisa tocar as pessoas mais simples e letradas que você também conhece e se relaciona com elas no seu ambiente de trabalho. Se você trabalha numa repartição pública, o Evangelho no chão da vida precisa comunicar, precisa ser transmitido, você precisa, com a sua vida, falar dele para o seu chefe e também para a pessoa que vem limpar a sua sala, ou que vem trazer o cafezinho, ou que prepara o cafezinho lá na cozinha. O Evangelho no chão da vida é evangelho para todos, para todos. E a missão de transmitir esse evangelho para todos é nossa. É minha e sua. Continuando o texto, versículo 4, orem para que eu possa proclamá-lo como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios quanto à sua maneira de viver para com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Tíquico, irmão amado, servo fiel e colaborador no serviço ao Senhor, informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Enviei-o a vocês por esta mesma razão, que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitar vocês, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus, e tem sido um consolo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. A respeito dele, dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, procure cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas, a graça seja com vocês. Eu quero destacar algumas coisas à luz destes versículos, de todo o capítulo 4, da carta de Paulo aos Colossenses. Primeira delas, o senhorio de Cristo reorganiza a vida cotidiana. Irmãos, nós queremos que nossas vidas sejam
reorganizadas da melhor maneira possível. Você vive pensando em como organizar melhor a sua agenda para que você tenha mais tempo para o trabalho de forma saudável e mais tempo para a sua família, para que você tenha tempo para os seus filhos, para que, enfim, sobre tempo para você ter tempo para você mesmo, para que você tenha tempo para cuidar da sua saúde, fazer academia, uma corridinha, uma caminhada. Nós vivemos o tempo todo, especialmente nessa época em que vivemos, tentando reorganizar a nossa agenda. É ou não é verdade? Nós sempre estamos nessa luta, tentando encontrar melhor ou a melhor maneira de organizar a nossa vida. O que Paulo está dizendo aqui é que a única maneira de que isso aconteça de fato é quando Cristo é o Senhor da nossa vida. E é sobre isso que nós estamos falando durante essa série. Se você voltar e acompanhar as mensagens anteriores, todas as mensagens anteriores começam com esse ponto: Jesus sendo o centro. A carta de Paulo aos Colossenses pode ser resumida pela seguinte ideia: é tudo sobre Cristo. É tudo sobre Jesus. Toda a nossa vida, toda a nossa espiritualidade, toda a nossa agenda, toda a nossa história deve ser sobre Jesus. Aqui, Paulo fala sobre trabalho. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito. Depois, Paulo fala sobre autoridade, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Então, Paulo, ele se apropria da imagem do Senhor e dos seus servos, dos seus escravos, para dizer que os escravos têm que se submeter ao seu Senhor. Então, vocês também, lembrem-se, vocês têm um Senhor nos céus, referindo-se a Jesus. Paulo fala também sobre oração. Dediquem-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graças. Mas também Paulo fala sobre missão. Orem por nós para que Deus nos abra uma porta para a mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo. Prestem atenção nisso, queridos. A espiritualidade cristã começa reconhecendo que Cristo governa todas as esferas. Paulo está falando aqui de trabalho. Paulo está falando de autoridade que Cristo tem sobre nós. Paulo está falando sobre vida de oração. Paulo está falando sobre missão na prática. E ele está pedindo para que os discípulos e discípulas de Jesus de Colossos entendam que Cristo é Senhor sobre todas essas esferas. Sobre isso, existe algo que eu gostaria de comentar com vocês. No momento de confissão aqui, de oração que nós fazemos todos os domingos, vocês perceberam que todos os domingos nós confessamos os nossos pecados em 3 esferas diferentes? Individual, comunitária e profissional. Vocês já se perguntaram o porquê disso? Por que a gente não faz uma oração só, que abranja tudo? Por que 3 assuntos, ou 3 perspectivas diferentes, ou 3 esferas diferentes? Para nos lembrar, domingo após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo, durante uma vida inteira, de que Cristo é Senhor sobre todas as esferas. Não sobre uma esfera só. Não sobre os nossos domingos. Não sobre a maneira como você faz isso ou aquilo apenas. Sobre toda a sua história, sobre o seu trabalho, sobre o seu relacionamento com essa comunidade cristã. Cristo é Senhor sobre a maneira como você ora. Cristo é Senhor sobre a maneira como você compartilha dos valores do reino de Deus. Sobre a maneira como você gera seus recursos. Sobre todas as coisas. Quando Cristo é o Senhor das nossas vidas, todas as áreas são afetadas e reorganizadas por Ele. Irmãos, para que o Evangelho toque o chão da vida, em nossas histórias, a partir de nós, precisamos que Jesus seja antes o nosso Senhor. A palavra Senhor no Novo Testamento, especialmente aqui na carta de Paulo aos Colossenses, ela remete a uma expressão muito comum no Império Romano, uma imagem muito comum que era do Kyrios. O Kyrios era o Senhor de uma família. E o que esse Senhor dizia, estava dito. Ele mandava, ele
tinha a primeira e a última palavra sobre os servos, sobre a sua mulher e sobre os filhos. Esse era o papel do Quírios em uma família. Ele era o pater familias, ele era aquele que detinha o poder familiar dentro de um núcleo familiar do Império Romano. E quando Paulo usa a imagem de que nós temos um Senhor nos céus, ele não está, obviamente, trazendo a imagem ruim do que o Quírios no Império Romano tinha, muitas vezes, mas ele está sim trazendo a imagem de que ele tem a primeira e a última palavra sobre nós. E se ele é o nosso Senhor, ele vai afetar todas as áreas da nossa vida e reorganizar a nossa vida. Reorganizar a nossa vida. Agora, preste atenção nisso. Irmãos e irmãs, não tenham a ilusão de que vocês têm outras opções para reorganizar ou organizar a vida de vocês. Não tenham essa ilusão. Ok, Jesus morreu na cruz, eu acredito nisso, ele ressuscitou 3 dias depois, ele é o nosso Senhor, eu acredito nisso, mas quem vai reorganizar a minha vida sou eu. Eu que vou dar um jeitinho nela. Mesmo não sendo debaixo dos valores de Jesus, eu vou fazer isso à minha maneira, lá na frente eu chamo Jesus para vir fazer parte do barco. Não tenha essa ilusão. Toda vez que você, por sua própria conta, você quer reorganizar a sua vida, o final disso é caos. Quando a vida se desorganizar, e ela vai desorganizar em algum momento. Nossa vida se desorganiza em inúmeros momentos diferentes, em partir de diferentes assuntos. Quando isso acontecer, lembre-se de que apenas o Evangelho poderá colocar tudo no lugar. Lembre-se disso, meus irmãos. Lembre-se de submeter sua vida a Cristo para que Ele reorganize toda a sua história. Vai dar mais trabalho, vai ser mais difícil, mas vai gerar vida. Com certeza vai gerar vida. Somente o Evangelho pode reorganizar a sua vida. Sobre isso, James K. Smith, um autor que escreve muito sobre formação espiritual, ele vai dizer: a adoração cristã foi desenhada para recalibrar o nosso coração, para reorientar os nossos amores. Quando nós estamos aqui em adoração comunitária, nos rendendo diante de Deus, o nosso coração está sendo recalibrado à vontade de Deus. Quando nós estamos lendo a palavra em nossas casas, tendo tempo de devoção com Deus a partir da Bíblia, em oração, Deus está reorientando os nossos amores. Quando Jesus é o Senhor da minha vida, toda a minha história é reorganizada. O pecado gerou caos. O pecado trouxe caos, bagunça, para mim e para a sua vida, para a nossa família, para a maneira como nos relacionamos com nossos filhos, e especialmente na maneira como vemos o trabalho. O pecado trouxe bagunça, trouxe doença para essas áreas. Mas quando nós nos relacionamos com Jesus, Ele recalibra o nosso coração. Ele reorienta os nossos amores. Assim, eu pergunto para você, o que ainda não foi reorganizado na sua vida debaixo do senhorio de Cristo? Existem áreas na sua vida que você precisa dizer: Jesus, eu acho que eu ainda estou tratando a minha fé como sendo um cômodo de uma casa grande. Jesus, eu gostaria que a minha fé fosse toda a fundação dessa construção. Jesus, recalibra o meu coração. Senhor, reorganiza a minha vida, a minha história. Uma segunda coisa que eu queria destacar a partir desse texto é que o Evangelho pisa o chão quando somos esperança concreta. Irmãos, existe um desfavor que a igreja fez, a igreja com I minúsculo fez para a igreja com I maiúsculo, que é quando você diz que é evangélico, quando você diz que é discípulo ou discípula de Jesus, as pessoas de repente que não creem em Deus,
que são ateias, agnósticas, elas vão dizer: vocês fazem parte de um povo que só fala, que vive hipocrisia, que não vive aquilo que diz. E nós sabemos que isso não é totalmente verdade, mas nós sabemos que isso é parcialmente verdade. Porque existem muitos discípulos de Jesus nominais que não fazem, a partir de suas vidas, com que o evangelho pise o chão. E quando o evangelho não pisa o chão, nós somos uma esperança abstrata. E esperança abstrata é a mesma coisa de você assistir um filme bonito, que fala de uma esperança legal, mas que não aterriza na sua semana, no cotidiano. Para que o evangelho seja esperança concreta, sólida, na vida de quem padece, escravizado pelo pecado, nós precisamos, como igreja, incorporar o evangelho, não nas nuvens, no chão. No chão. Olha só o que Paulo diz: sejam sábios quanto à sua maneira de viver, para com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Preste atenção nessas palavras que estão destacadas. Irmãos, ser sábio um dia do ano não é tão difícil. Ser sábio nesse momento aqui, enquanto estamos 1h30 da semana juntos, é desafiador, mas ok. Agora, ser sábio quanto à nossa maneira de viver é uma expressão que tem a ver com tudo. Tudo. Todas as áreas. Todos os cômodos dessa casa. Todos os assuntos da sua vida. Todos os dias da semana, todas as horas do seu dia, todos os meses do seu ano. Aproveitando ao máximo as oportunidades nos dias especiais, é isso? Não, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Nós, discípulos de Jesus, nesse contexto que vivemos, muitas vezes nós fazemos aquilo de ligar o botão do testemunho de Jesus e desligar o botão. Hoje eu não estou afim, hoje eu não estou legal, então hoje eu vou viver do meu jeito. E dessa forma você perde inúmeras oportunidades. E Paulo está nos lembrando aqui: se o evangelho vai tocar o chão, você vai ser esperança concreta para as pessoas, de que existe uma forma diferente de viver. E no ambiente de trabalho nós nos conectamos com pessoas de todo jeito, com todo tipo de história. E eu desafio você a olhar para isso aqui e não sentir um peso, mas ser convidado e capacitado pelo Espírito Santo nessa manhã a ser sábio quanto à sua maneira de viver e aproveitar cada oportunidade que o Espírito Santo dá para você. Quando alguém no seu ambiente de trabalho começar a reclamar do casamento, reclamar da esposa, reclamar do esposo, reclamar da vida, reclamar da falta de dinheiro, reclamar do governo, reclamar do time de futebol, lembre-se de que existe um buraco dentro desse coração que só pode ser preenchido por quem? Por Cristo. É tudo sobre Cristo. É tudo sobre Jesus. Somente Ele pode reorganizar a nossa vida. Aproveitem, irmãos, cada oportunidade que vocês têm. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Como isso é difícil. Nós, discípulos e discípulas de Jesus hoje, nós nos tornamos os mais bélicos. Parece que nós temos uma necessidade de dar a nossa opinião, por mais que ela vá ferir outras pessoas. Por quê? Porque é a nossa opinião e nós não vamos guardar com a gente. Nós queremos falar daquilo que nós pensamos e nós usamos as redes sociais para amplificar o poder dessa voz. Só que, peraí, Paulo não está falando dê a sua opinião verdadeira o tempo todo. Não, ele está dizendo, seja o seu falar sempre agradável. E temperado com sal. O sal dá sabor e conserva. Irmãos,
Se o evangelho que nós vivemos, se nós queremos que ele de fato toque o chão da vida, para que todo mundo tenha acesso, então nós precisamos ouvir esses conselhos de Paulo. E nós precisamos nos lembrar de que não é sobre nós. Mas eu quero dar minha opinião porque eu não aguento. Eu quero dar opinião porque esse pessoal precisa ouvir. Eu quero dar minha opinião porque onde já se viu eles pensarem assim, assim, assado. Não é sobre você, meu querido. A espiritualidade com Jesus não é sobre você. É sobre Jesus. É sobre Jesus. Richard Foster, autor de vários livros, dentre eles Celebração da Disciplina, um livro muito bom sobre disciplinas espirituais. Ele diz: o discipulado acontece nas pequenas interações do dia. Às vezes nós achamos que o discipulado ele acontece assim uma vez por semana, uma vez por quinzena, uma vez por mês, quando você se assenta com um discipulador e essa pessoa vai ensinar a Bíblia para você, os princípios cristãos, ok, isso faz parte, isso é importante. Mas todos nós, discípulos e discípulas de Jesus, somos discipuladores. Você está discipulando as pessoas que trabalham com você, intencionalmente ou não. Você está compartilhando dos valores de Cristo ou dos seus valores a respeito de Cristo, equilibrados ou não, nas pequenas interações do seu dia. Aquele momento que você se levanta cansado de uma atividade e você vai para a cozinha, pegar um cafezinho, você volta para a sua mesa e você se depara com alguém e você dá um bom dia, boa tarde, e você de repente troca algumas palavras com essa pessoa. Nesse momento você está discipulando alguém. Quando alguém do seu ambiente de trabalho reclama para você da família e você dá uma opinião, essa sua fala está discipulando alguém. Quando alguém que é influenciado por você ouve você falando de uma forma ácida sobre qualquer assunto, de uma forma que não tem nada a ver com Jesus, de uma forma não agradável e não temperada com sal, você ainda está discipulando alguém. Que Deus nos dê a graça de trazer o evangelho para o chão, para que nós sejamos esperança concreta para aqueles que perecem, ainda sem conhecer a Cristo. O evangelho está no tom da nossa voz. Em vez de discursos religiosos, Paulo fala de conversas sábias. Eu faço uma pergunta para vocês: nossas palavras, gestos, ações, aproximam ou afastam as pessoas de Jesus? Como que é para você? Como que você se vê nessa dinâmica? E essa dinâmica, gente, não é para trazer peso para você, mas nós estamos diante do Pai. E o Pai, Ele conversa com a gente, Ele nos alinha com amor, para que nós, recalibrados, com os nossos amores recalibrados, nós possamos ir em paz e em missão nos valores de Cristo, para a glória de Deus e para o bem de outras pessoas. E por último, gente, eu queria compartilhar com vocês um ponto que para mim é muito especial nesse texto. Você percebeu que eu comecei a ler um monte de nome estranho ali? Do versículo 7 em diante, do versículo 7 ao versículo 18, tem um monte de história que para a gente não faz sentido nenhum. Capítulo 4 da carta de Paulo. Porque o evangelho toca nomes. O evangelho tem a ver com rostos. O evangelho tem a ver com histórias reais. Eu fico muito triste quando eu converso com alguém, discípulo ou discípula de Jesus, e essa pessoa, ela conclui que ela não gosta de gente. Que ela ama Jesus, mas ela ama Jesus no núcleo onde ela está sozinha, com os seus livros, com uma boa música, e esse momento de solitude, ele é muito especial. É uma disciplina, é uma prática de Jesus. É extremamente importante. Você precisa da solitude, mas só solitude é um adoecimento da nossa alma.
nós estamos descalibrados do nosso mestre. Porque o evangelho, ele toca, ele afeta nomes reais, rostos e histórias. Eu não vou ler de novo o texto, mas eu quero que você observe comigo aqui, ó, em negrito, esses nomes bonitos que você pode pôr no seu filho. Olha só. Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, primo de Barnabé, Marcos de novo, Jesus, chamado Justo, Epáfras. Paulo ainda diz, por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Paulo tem alguém em mente quando ele fala disso. Lucas, Demas, os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Vocês imaginaram a casa de Ninfa? Imaginem a casa de Ninfa. Que tamanho será que era a sala dela? Quantas pessoas será que se reuniam lá? O que será que ela servia para essas pessoas? A igreja dos Laodicenses, Arquipo, e depois Paulo finaliza com ele mesmo, eu, Paulo. Isso é lindo, gente. Esse final aqui que a gente passa rápido, se você estiver lendo no momento devocional na sua casa, a chance de você parar de ler a Bíblia nesse momento é muito grande. Mas esse texto é lindo porque mostra que o evangelho não acontece no abstrato. O evangelho que toca o chão, ele vive, toca gente de verdade, gente comum, gente que tem nome, que tem apelido, gente que tem história de erros e acertos, gente que tem um temperamento diferente uns dos outros, gente machucada pela igreja, gente machucada pelo cônjuge, gente machucada pelos pais. O evangelho toca nomes, rostos e histórias reais. A conclusão da carta de Paulo aos Colossenses não é uma ideia, é uma comunidade. A conclusão de Paulo nessa carta não é uma ideia. Deixa eu concluir aqui então, pessoal, o que eu quis dizer para vocês é isso. Não, a conclusão de Paulo é uma comunidade. São vidas, são histórias reais. Cristo é anunciado através de relacionamentos. E eu gostaria de convidar você a pensar comigo nisso. Irmãos e irmãs, nós somos aqui um grupo pequeno de pessoas, mas grande o suficiente para tocar centenas de pessoas ao longo das nossas semanas. E existe uma ideia equivocada de que quem faz missão, ou quem compartilha, quem deve compartilhar de Jesus da porta para fora é o pastor, ou o missionário, uma missionária, especificamente treinado, capacitado para isso. Ou de que isso, além do pastor, do missionário, isso é de algumas pessoas específicas, que têm um pouco mais de traquejo dentro de a respeito da Bíblia, a respeito de Jesus. Como comunidade, todos nós somos enviados. Você que conhece a Jesus há 30 anos, você é enviado para contar o seu nome, para mostrar o seu rosto e contar a sua história. Você que conhece a Jesus há 30 dias, você sai daqui capacitado pelo Espírito Santo para contar o seu nome, mostrar o seu rosto e contar a sua história. Você que está ouvindo a falar de Jesus há 30 minutos, um pouquinho mais, você é enviado quando você sair daqui a contar o seu nome, mostrar o seu rosto e contar a sua história. E quando você faz isso, gente, o ambiente de trabalho que você está inserido, que para você soa, parece como um inferno, um lugar terrível, um lugar que te dá palpitação de pensar que você tem que voltar para lá amanhã, ele passa a ser transformado. Por quê? Porque o evangelho passa a tocar o chão da vida. Quando o evangelho toca o chão da vida, algo tem que acontecer. O evangelho é poder de Deus para a salvação.
O Evangelho não é uma história, o Evangelho não é uma lenda, o Evangelho é poder de Deus que transforma casamentos, que cura pessoas, que transforma vidas, que transforma totalmente histórias e que transforma ambiente de trabalho também. Sobre isso, Dietrich Bonhoeffer diz o seguinte: a fé cristã sempre se torna visível em comunidade. Quando você está falando de Jesus em algum ambiente, sozinho, individualmente, isso tem valor. Mas tem valor porque isso aponta para uma vida em comunidade que você vive. Essa vida sua, quando você sai daqui enviado, capacitado pelo Espírito Santo, isso é reverberação de algo que aconteceu antes, que é essa vida em comunidade. A fé cristã, ela não tem como ser visível se nós andarmos espalhados por aí. E eu quero convidar vocês a pensar comigo nesse assunto. Nós temos nesse ano um desafio muito grande, que é uma eleição no segundo semestre. E essas eleições, elas dividem o país, dividem famílias e dividem igrejas. E nós precisamos pensar e responder para nós mesmos a respeito de quem é esse negócio. Nossa vida, nossa espiritualidade é a respeito de quem? Paulo nos convida a partir da carta aos Colossenses de que nossa vida, nossa espiritualidade, inclusive nossa opinião sobre eleição, sejam sobre Jesus, sobre Cristo. Isso não vai fazer de você um alienado, uma alienada. Pelo contrário, conheça, se envolva, saiba o máximo que você puder sobre isso, se é do seu perfil fazer isso. Porém, lembre-se de que é tudo sobre Cristo. Quando nós nos degladiamos nas redes sociais, quando nossas famílias se separam por causa de política, quando eu e você deixamos de conversar por causa de política, o que está acontecendo? A igreja se torna invisível. E ninguém precisa de uma igreja invisível. Ninguém precisa de uma igreja invisível. Uma igreja visível, uma igreja de uma esperança concreta, é uma igreja, é a comunidade de discípulos e discípulas de Jesus que se apropria do Evangelho e o leva para o chão. O torna acessível a todas as pessoas. Aqueles que pensam assim, aqueles que pensam assado. Aqueles que pensam no meio. Aqueles que nem pensam a respeito disso. O Evangelho é para todos. Quando nós entendemos que as nossas diferenças, elas nos enriquecem, e que aquilo que há em comum em nós, de fato é aquilo que nos une, então nós nos tornamos uma comunidade. E o Evangelho pode ser visto daqui para fora. Irmãos, o Evangelho não é uma teoria. O Evangelho é vida real, profunda. E eu pergunto para você, para a gente concluir, quem são as pessoas que caminham com você? Quem são as pessoas com quem você se conecta no dia a dia? A quem você pode mostrar essa vida em comunidade para que essas pessoas vejam que a fé cristã não é uma lenda? Não é o conto da carochinha. A fé cristã é verdade, é poder de Deus para a salvação, a partir do Evangelho. Para quem você pode mostrar? Quem está trabalhando com você há anos, para quem você vai orar? Por quem você vai orar nessa manhã? E vai dizer: Deus, seja o Senhor da minha vida, reorganiza as coisas aqui na minha cabeça, no meu coração, e me ajuda a tornar o Evangelho acessível para que essas pessoas que trabalham comigo tenham uma esperança concreta. Talvez você pergunte: Carlos, mas nem eu resolvi as minhas coisas, como que eu vou falar de Jesus para os outros? Mas ser abençoado na Bíblia é isso.
Ser abençoado na Bíblia nunca é algo sobre você. É sempre algo a partir de você. A bênção na Bíblia nunca é represada em mim. É como se eu fosse um cano e eu recebo a bênção e ela passa através de mim para alcançar outra pessoa. A bênção na Bíblia nunca é uma atividade fim para você. É sempre uma atividade meio. Você é um meio. Quer ser abençoado? Então seja meio. Quer ser bênção? Quer estar cheio de Cristo? Então seja meio. Para que outras pessoas conheçam o amor que foi derramado na cruz. Para que outras pessoas vejam em nós uma comunidade de pessoas falhas, pecadoras, limitadas. Porém olhem para nós e vejam uma comunidade. E vejam a fé cristã acontecendo. O que a gente pode levar para o trabalho ao longo dessa semana? Eu quero convidar você a algumas reflexões. Eu quero que você olhe, leia isso em oração, ponderando em oração. Reconheça suas limitações na organização da sua vida e entregue essa missão totalmente a Jesus. A palavra de Deus em João diz que Jesus ele estava com o Pai desde o princípio. E lá no princípio, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E Deus, ele trouxe ordem às coisas, porque é isso que Deus faz. Deus traz ordem à desordem. Reconheça suas limitações. Você não dá conta de organizar a sua vida, o seu coração, a sua mente. Somente Jesus pode fazer isso. Deixe com que o Evangelho de Jesus toque as pessoas que cercam você no cotidiano a partir de todas as interações. Lembre-se, você é um cano por meio do qual a água da vida vai passar. Você não precisa fazer nada. Você só precisa garantir que a água vai passar. Você só precisa garantir que não exista nenhum entulho dentro desse cano. Deixe com que o Evangelho de Jesus toque essas pessoas que estão próximas de você. Ser discípulo de Jesus não é sobre nós. É tudo sobre Cristo. Ah, mas eu quero ser abençoado. Sim, você vai ser abençoado à medida que você for quem o Pai lhe criou para ser. Quem o Pai criou você para ser? Bênção para outras pessoas. Bênção para outras pessoas. Estar diante dele, transformado, cheio do Espírito, e ser bênção para outras pessoas. Observe com carinho as pessoas que cercam você. Gostaria que você pensasse nelas agora. Seus nomes, rostos e histórias. Pensou? Cristo é anunciado por você nestes relacionamentos. Essas pessoas com casamentos destruídos, com a autoestima destruída, elas conhecem a Jesus a partir de você. Por último, o Evangelho toca o chão da vida quando aprendemos a descansar em Cristo. Enquanto vivemos o cotidiano com fé, graça e presença. Não é sobre o que precisamos fazer, irmãos e irmãs. É sobre descansar naquele que é o centro. Quando Jesus for o centro, quando Jesus for o Senhor, toda a nossa vida será afetada, reorganizada. Nós estaremos cheios do Espírito, da vida de Deus, para a glória de Deus e para o bem das pessoas que nos cercam. Vamos orar? Deus de graça, obrigado. Obrigado por sua palavra. Obrigado, Senhor, por essa reflexão ao longo dessa série de mensagens. E eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor nos envie. Nos envie, Deus, como pessoas falhas, pecadoras. Nós reconhecemos isso. Mas nos envie, Deus, com Cristo
sendo o início e o fim da nossa mensagem. Envie-nos, Deus, e que as pessoas não nos confundam com ninguém, exceto aqueles que amam o Senhor acima de todas as coisas, apesar de quem nós somos. Envia-nos, Senhor. Envia-nos, Pai, para os nossos trabalhos, para aquelas pessoas que nos cercam no dia a dia, e que essas pessoas, a partir das mínimas interações que tenhamos, conheçam o sentido da vida. Aquele que morreu por nós, ressuscitou e vivo está à direita do Pai. Faz isso, Pai. Envia-nos, Deus, a pessoas reais. Liberta-nos, Deus, de uma fé abstrata. Envia-nos, Deus, a pessoas com nomes, com histórias reais. Faz isso, Pai. Faz isso, Deus, que a nossa igreja, que a nossa comunidade, de forma simples e humilde, seja bênção para as pessoas com quem nos conectamos ao longo da semana. Faz isso, Deus, para que fique claro para nós mesmos para quem nós trabalhamos. Nós trabalhamos para o Senhor. É tudo sobre o Senhor. Cada minuto do nosso dia, cada pulsar do nosso coração, cada momento de descanso, cada risada, tudo que nós fazemos, Deus, é para o Senhor. Que nós venhamos a entender como seu povo, como parte do seu povo, de que nós trabalhamos alegremente para o Senhor. Faz isso, Pai, em nome de Jesus.